A crueldade é tamanha que nem o delegado quis contar os detalhes ali. Eu tenho certeza que seria horrível para todo mundo. Seria horrível para todo mundo. A gente tenta, inclusive, minimizar um pouquinho dessa tragédia. Nós sabemos desses detalhes aqui, mas tentamos minimizar para vocês não se chocarem mais. Eu acho que tá bom por aí, né? Mas como ele fez, como eles fizeram com cada corpo, com cada pessoa, com cada criança, sabe? O que eles fizeram com Marcos Antônio, que foi o primeiro, já começa na tragédia gigantesca de Marcos Antônio. Ali você já dava para perceber que seria, né? Um fim muito trágico para todo mundo. Um fim muito trágico para todo mundo. Como foi? Como foi? Eles chegaram a enterrar esse cara. Tatuzinho, uma tragédia em cima da outra, uma brutalidade em cima da outra, um caso impensável, se não fosse tudo verdade para colocar num livro, era um caso impensável de tanta maldade, né, meu irmão? Pois é, Fred, você sabe muito bem, pela sua experiência na crônica do jornalismo policial, você, o seu pai, grande Silvio Linhares, né? E também tantos outros jornalistas aqui de Brasília que fazem coberturas na área policial. Esse crime, Fred, ele realmente entra para a história, infelizmente, porque envolve 10 vítimas, triste, pessoas inocentes. Ali, às vezes, podia algumas pessoas estarem envolvidas com crime, sim, mas eram vidas. E o próprio delegado disse, na história dos 62 anos de Brasília, inclusive aqui onde nós estamos, que é o pátio, a entrada do Complexo da Segurança, né, da Polícia Civil do DF, a direção onde fica inclusive o Dr. Robson, né, e tantos outros delegados, esse crime nunca estarreceu tanto, mas lógico, mostra também a agilidade da Polícia Civil do DF, a astuta da polícia, o tirocínio policial, pelos depoimentos, pela criação dos depoimentos, a forma como a polícia procedeu nessa investigação, descobrindo uma história maquiavélica desses criminosos, tendo como mandante aí Gideon, contando com a ajuda de Horácio, 2 amigos íntimos do próprio Marcos Antônio, 54 anos, o sogro da Elisamar, ali eles que por simplesmente inveja, ganância, fizeram toda essa trama, arquitetaram. Por que trama? Porque essa história, Fred, ela está mais do que um filme de história de terror. Está mais para que uma novela dramática. Porque eles planejaram tudo, até se posicionarem na condição de atores, planejando esse assalto, que na verdade não era um assalto, para tirarem a vida de todas essas pessoas da família da Elisamar, da família do próprio Marcos Antônio e também a Cláudia e a filha dela, Ana Beatriz. Então, portanto, Fred, esses criminosos detidos que vão responder por diversos crimes, entre eles homicídio, latrocínio, ocultação de cadáver, extorsão, tem também outros tipos de crime como corrupção de menores. Eles que, segundo o próprio delegado, somando-se as penas, esse crime pode chegar de 190 anos a 340 anos de cadeia. A gente espera, Fred, e segue acompanhando do lado de cá também como é que agora vai ser o parecer da Justiça, a questão da denúncia oferecida pelo Ministério Público, e a gente vai seguir acompanhando lá no Fórum de Planaltina como que vai proceder esses julgamentos, porque lembrando que até agora são 5 presos nessa chacina que chocou todo o nosso querido quadrado chamado Distrito Federal, e não só aqui no DF, Fred, mas também a crônica entra para o estado de Goiás e também ao estado de Minas Gerais, ali na cidade de Unai. Fred. Cara, é triste. Tatu, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir agora os principais trechos desse caso. Separar tintim por tintim, conversar, comentar. O delegado também falou sobre a chácara de Marcos aí, que teria um valor de aproximadamente 2 milhões de reais. Esse aí, inclusive, teria sido o motivo inicial desse crime. Veja aí. Ele tinha posse daquela terra ali, tá? Quer dizer, ele exteriorizava a propriedade. Ele tinha posse. Segundo informações, havia naquele local um caseiro que tinha alguns débitos trabalhistas
e ele teria comprado esses débitos trabalhistas e ficado na posse da chácara. Essa situação está sendo demandada em juízo. A antiga proprietária tentava tirar o Marcos do local, certo? Na concepção dos criminosos, a proprietária tentava tirar o Marcos do local. Na concepção dos criminosos, eliminando toda a família, não se abriria uma linha sucessória na posse desse imóvel, e eles ficariam no local e comercializariam o imóvel, certo? No intuito de auferir cerca de R$2 milhões, que seria dividido entre o núcleo da associação. Olha, essa terra se localiza atrás do condomínio Entre Lagos, então ela está próxima da região administrativa do Itapuã. É uma área grande, bonita, com área de preservação ambiental. Nós temos até uma cachoeira lá, vocês viram o Corpo de Bombeiros fazendo busca no interior do lote. Eu não sei precisar o tamanho da área, mas não é um lote, é uma chácara grande que tem uma área bonita de preservação e possivelmente em valor de mercado, se fosse comercializada informalmente, ela teria um grande valor agregado ali. Pois é, um lugar espetacular, onde a gente consegue ver uma mata grande. Tá vendo aí, ó? Boas árvores, boa sombra, uma casa grande. Localização muito fácil. A entrada de uma chácara dessa é a mesma entrada de um condomínio. Olha que beleza. Condomínio Entre Lagos. Lugar de gente muito boa, inclusive. De gente muito boa. Olha que terreno legal. Olha essa mata fechada ali. Cara, o tanto de animais que deve ter por ali, sabe? O tanto que deve ser refrescante ficar por ali. Bem próximo à casa principal. Lógico que andando um pouco, tem uma cachoeira, velho. Tem uma cachoeira. Eu vou falar um negócio pra vocês. Pelo tamanho desse terreno todo, isso pode valer até mais de R$2 milhões. Até mais de R$2 milhões. Coloca o Tatuzinho comigo. Tatuzinho, tem uma senhora reivindicando ser a dona dessa terra, né? Ô Fred, essa é a informação que nós temos. Inclusive ontem, assim que nós estávamos lá na CCDP do Paranoá, acompanhando, né, os novos depoimentos do próprio Gideon, do Horácio e do Fabrício Canhedo, eu falei com uma senhora, ela dizendo ser a dona desta terra e que, inclusive, esse caso está sendo acompanhado de perto pela Polícia Civil e o caso está na Justiça. Por quê? Segundo eles, o próprio Marcos Antônio teria se apossado dessas terras e ali feito uso capião do local e estava morando na região e que, como você disse muito bem, o próprio delegado disse, é uma terra, é uma chácara, não é um lote, é realmente uma área grande, avaliada em R$2 milhões. E ele fica exatamente esse espaço, Fred, bem atrás do condomínio Entre Lagos, que fica na região administrativa do Itapuã. Por que quando fala região do Itapuã? Porque o Itapuã tem a parte urbana, mas tem aquela região rural. Então, portanto, ele está atrás ali do Itapuã, inclusive um local com cachoeira, área de preservação permanente, APP, tem também a questão de mata fechada. E isso, Fred, não só aos olhos desses criminosos que arquitetaram todo esse crime brutal, mas também é um local muito visto por empresários de renome aqui no DF, empresários grandes que com certeza têm vontade de comprar essa área para ali futuramente, Fred, montar um grande condomínio, montar um hotel fazenda e assim por diante. Então foi isso que Gideon cresceu o olho e principalmente ele vendo que o amigo dele, o amigão Marcos Antônio, né, estava vendendo já a chácara, querendo vender, já tinha um possível comprador, foi que ele falou, peraí, não, vender você não vai vender não. Essa casa, esse local vai ser pra gente. E a gente vai arquitetar esse plano diabólico e ali vou vender essa chácara e dividir o dinheiro com os meus comparsas. Então era isso, ou seja, o olho grande no dinheiro, a inveja, a ganância fez que tudo isso acontecesse, Fred. Gente, Tatuzinho, olha só.
enquanto você falava aí, eu colocava aqui na tela o tamanho dessa chácara, bicho. Olha o tamanho dessa chácara. Tá vendo que passa um ribeirãozinho ali, ó? Passa um laguinho ali, ó. Quem é que não quer ter uma chácara que o lago passe dentro? Olha lá, ó. Agora tira a tarja aqui pra mim, tira a tarja. Tira a tarja pra vocês verem o tamanho das casinhas aqui embaixo, velho. Olha o tamanho dessas casinhas aqui embaixo. Olha o tamanho dessa casa aqui. Pra você ter ideia, isso aqui em vermelho... Vem cá, Crédito, comigo. Pra você ter ideia, isso aqui em vermelho é a área construída, ó. Olha o resto de terra que tem ali. Isso aqui é um ribeirão, ó. Ribeirão Sobradinho, é o laguinho que passa na chácara, cara. Que passa na chácara. Tá vendo que lá em cima passa na chácara, aqui passa na chácara? No mínimo, nessa mata aqui é a cachoeira, ó. E olha, pra você ter ideia, o tamaninho dessas casas aqui, pra você ver o tamanho do terreno, ó. Ó, isso aqui é uma casa, isso aqui é uma casa, e casa grande, ó. Aqui parece casa de andares, inclusive, ó. Tá vendo aí? Ó o tamaninho dessas casas aqui. Você tem noção do tamanho que era isso. Bicho, coloca isso aqui por mais de 2 milhões, velho. Numa área nobre igual é o Paranoá ali, ó. Igual é Itapuã ali. Isso aqui era muito dinheiro. Muito dinheiro. E tudo me parece que essa era a disputa que esse marginal queria. Que esse tal desse Gideon chamou esses comparsas pra fazer. Vamos ficar com isso tudo aqui pra gente. Vamos ficar com isso tudo aqui pra gente. E pra ficar com a gente, Horácio, nós vamos ter que matar a família toda. O Horácio falou, então vamos fazer. Então vamos fazer. E aí começou essa barbárie. Essa tragédia imensa. Vamos nessa e deixando o delegado e falando mais, porque nesse outro trecho da coletiva, ele fala sobre outros jeitos dos criminosos conseguirem dinheiro. Você vai ver. Coloca na tela. Desde o início da investigação, a gente estava trabalhando com a hipótese de que era uma chacina por questões econômicas. Desde o início, a gente colocava essa situação para os senhores que tinha o cerne da questão seria dinheiro, certo? E aí nós chegamos a essas três razões que eles praticaram esse crime. A chácara, a venda do lote e o dinheiro nas contas. Olha aí, cara. Tinha muito dinheiro envolvido nisso. Imagina aquela chácara, uma casa e também dinheiro que tinha nas contas. Inclusive, Tatuzinho, as vítimas podem ter sofrido porque não conseguia tirar o dinheiro das contas eletrônicas ali pelo celular, porque o banco travava, né, meu irmão? Ô, Fred, esse é o detalhe. De todas essas vítimas que estavam no cativeiro, que foi locado pelo Horácio lá em outubro do ano passado, dia 24 de outubro precisamente, essas vítimas foram mantidas reféns, com os olhos vedados, mãos amarradas, amordaçadas, estavam ali em cômodos diferentes. Por exemplo, Cláudia e a filha dela, Beatriz, num cômodo dessa casa alugada, a Renata Belchior e a filha dela, Gabriela, num outro cômodo. Como ali, você sabe muito bem como é que funcionam esses bancos digitais. Eles não conseguiam ali fazer transferências, aquela transferência via Pix. Eles ficavam possivelmente, de acordo com o próprio delegado, revoltados com essa história. Então, por isso que possivelmente podem ter acontecido diversas agressões, torturas físicas e também psicológicas para essas vítimas que o tempo todo ali foram mantidas reféns durante 15 dias e as outras 18 dias neste cativeiro ali no Vale do Sol. Então, portanto, Fred, por conta dessa questão, esse valor é estimado pela polícia de 2 milhões na chácara, mas pode ultrapassar. Tem a questão da venda da casa, 200 mil reais, da Cláudia, que inclusive parte do dinheiro que ela vendeu essa casa foi para o Marcos Antônio. Ou seja, Gideon, como era uma espécie de amigo do Marcos Antônio, o Horácio, sabiam desse valor, arquitetaram tudo isso. E além, é lógico, Fred, dessas possíveis transações bancárias que aconteceram durante os dias em que essas vítimas foram mantidas reféns ali no Vale do Sol. Fred. Tatuzinho, a gente pode falar, inclusive, que esses dois que estavam aparecendo aqui na tela, tanto o Gideon quanto Horácio eram os mandantes do crime. Me parece Gideon mais mandante, Horácio mais executor, né?
Ô Fred, pelo que deu para entender, até mesmo pela investigação, e eu nos próximos dias, como repórter, principalmente policial, quero até estudar, ter acesso aos depoimentos, vou até pedir a colaboração da polícia, essa ajuda, né? Porque a gente sabe que geralmente eles liberam nesses casos, quando o inquérito praticamente está encerrado. Fred, eu quero entender o seguinte, porque pelo que o delegado disse, o Gideon já é confirmado. Ele é o mandante, ele é o cabeça dessa organização criminosa. E como vice-cabeça dessa história, como uma espécie de o vice-líder da organização criminosa, ele tem justamente o Horácio Carlos. Os dois planejaram tudo juntos. Por quê? Os dois eram muito íntimos do Marcos Antônio, da família do Marcos Antônio, da Renata, do Tiago, da Gabriela, conheciam Elisamar, tomavam café juntos, ali tinham reuniões das famílias todas reunidas. Então, portanto, por conta disso, Fred, essa intimidade muito forte do Gideon, do Horácio com o Marcos Antônio, ele falou assim, não, peraí, como você vende uma chácara, a chácara onde a gente mora todo mundo junto, e nós não estamos sabendo. E foi aí que eles planejaram, fizeram esse plano macabro, arquitetaram tirar a vida do próprio Marcos Antônio e em seguida tirar a vida de todas as pessoas ligadas a eles. Como a gente pode ver, eu pedi ao meu diretor, se puder novamente colocar a imagem das 10 pessoas que perderam a vida, como, por exemplo, Marcos Antônio ligado ao filho, Tiago Belchior, ligado a Renata, a Gabriela, e ali vai a Cláudia, que também tinha dinheiro da venda da casa, ligada a Ana Beatriz, e infelizmente os inocentes nessa história, 3 crianças. Então, por conta disso, já que essa chácara vale 2 milhões, vamos tirar todos que são ligados ao Marcos Antônio, e assim, lá na frente, podemos ficar com todo esse dinheiro. Então, portanto, Fred, Gideon, criminoso conhecido, com passagens, por exemplo, por tentativa de latrocínio e outros crimes, e inclusive está sendo investigado pelo desaparecimento misterioso do irmão dele, que no ano de 2021, ano retrasado, saiu da Bahia com destino à capital federal, com bastante dinheiro no bolso, até agora não apareceu. Então, portanto, olha só o que vai a maldade do Gideon. Acredita-se que ele tenha também dado um sumiço no próprio irmão, Fred. Rapaz, e a conversa que eu ouvi que esse irmão dele veio pra Brasília com 81 mil reais, bicho. Com 81 mil reais. Agora ninguém sabe do irmão e nem dessa grana, viu? Mas, Tatuzinho, esses caras aí tentaram, pelo menos, empurrar a conta no Marcos, né? E a tese, gente, de coautoria de Marcos na participação do crime foi descartada. Quer ver? Coloca o delegado aí. No momento da prisão, surge o Horácio em seu interrogatório contando aquela versão dele. E eu falei, fui muito justo com vocês no sentido de falar que naquele momento ele estava exercendo a sua autodefesa no bojo do inquérito policial. Então ele tem o direito de mentir, faltar com a verdade, porque ele está na condição de interrogado ali. E ele levantou a hipótese, e acredito que até para aliviar a culpabilidade dele, de que ele estaria ali a mando do Tiago e do Marcos. Nós não podemos descredibilizar essa versão, não fizemos isso, eu narrei para vocês, elas andavam paralelos à questão patrimonial, mas quando nós nos deparamos com o corpo do Marcos no interior, enterrado no interior do cativeiro, essa tese ficou bastante fragilizada. E, consequentemente, quando nós identificamos e encontramos o corpo do Tiago no interior da cisterna, essa tese para a gente naufragou, certo? Então, o que prevaleceu foi a questão da terra, do dinheiro na conta e também o dinheiro do lote, ok? Então, essas teses de coautoria, a gente encerra o procedimento descartando ela. Dinheiro na conta, a chácara e o dinheiro da casa de Cláudia.